Uma mulher entra em trabalho de parto no meio de uma nevasca brutal, sem saber que está sendo levada para a morte. O homem que deveria protegê-la a abandona numa estrada deserta, deixando pistas de uma conspiração fria e calculada. Mas um estranho surge do nada, e o que parecia um fim se transforma no início de uma reviravolta inesperada. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. O céu carregado sobre a Serra dos Órgãos parecia pressagiar algo além de uma simples tempestade. Marina segurou a barriga com as duas mãos, sentindo mais uma contração que a deixou sem ar por alguns segundos. A casa onde morava com Rodrigo ficava no alto de uma estrada de terra, cercada por mata atlântica densa e uma neblina constante que nunca permitia que o sol brilhasse completamente. Era final de março, época em que as chuvas castigavam aquela região montanhosa do Rio de Janeiro com uma fúria implacável. Ela estava no 8º mês de gestação, mas algo não parecia certo. E as dores vinham em ondas cada vez mais frequentes, acompanhadas de uma sensação de peso e pressão que a deixava inquieta. Marina caminhou até a janela da sala e observou as nuvens negras se aglomerando sobre os picos das montanhas. O vento soprava forte, fazendo as árvores se curvarem em reverência forçada. A Defesa Civil havia emitido alertas durante toda a semana: chuvas intensas, risco de deslizamentos, estradas interditadas. A recomendação era clara: permanecer em casa, evitar deslocamentos desnecessários. Rodrigo entrou na sala com passos apressados, o celular colado na orelha. Ele gesticulava enquanto falava, a testa franzida em aparente preocupação. Marina o observou com atenção. Nos últimos meses, alguma coisa havia mudado entre eles. Ele estava distante, frequentemente ao telefone, saindo de casa sem explicações claras. Quando ela questionava, as respostas vinham evasivas, sempre acompanhadas de um sorriso que não alcançava os olhos. Rodrigo, um empresário de 35 anos que administrava uma pequena rede de lojas de materiais de construção, sempre fora atencioso com Marina. Conheceram-se 3 anos antes, em um evento corporativo em Petrópolis. Ela trabalhava como arquiteta e ficara encantada com a gentileza e o charme daquele homem de olhos claros e sorriso fácil. O namoro foi rápido, intenso. 6 meses depois estavam morando juntos naquela casa isolada que ele havia comprado como refúgio dos problemas da cidade. Agora, olhando para ele, Marina sentia um aperto no peito que não tinha nada a ver com a gravidez. Rodrigo desligou o telefone e caminhou até ela, colocando a mão em seu ombro. "Marina, precisamos sair daqui", ele disse com uma urgência que soou quase teatral. "Você não está bem. Essas dores podem ser sinal de que o bebê está chegando antes do tempo." Ela respirou fundo, tentando avaliar a situação. As contrações eram reais, mas ainda espaçadas. O médico havia dito que, em caso de trabalho de parto prematuro, seria necessário ir imediatamente ao hospital. Mas também ressaltara que contrações ocasionais eram normais nessa fase da gestação. "Rodrigo, os alertas dizem para ficarmos em casa. As estradas estão perigosas." "Talvez devêssemos ligar para o médico primeiro", sugeriu Marina, segurando a barriga enquanto outra onda de dor a atravessava. "Não há tempo para isso. Se ficarmos aqui e algo acontecer, vamos ficar presos. As estradas vão fechar completamente com essa chuva. Precisamos ir agora enquanto ainda é possível", insistiu Rodrigo, já pegando as chaves do carro e a bolsa dela. Marina sentiu um calafrio que não tinha relação com a temperatura. Havia algo na voz dele, uma insistência forçada, como se estivesse seguindo um roteiro. Ela tentou afastar os pensamentos negativos. Rodrigo era o pai do seu filho, o homem com quem planejava construir uma família. Por que desconfiaria dele justamente agora, quando ela mais precisava de apoio? A chuva começou a cair, primeiro em gotas grossas e esparsas, depois em cortinas densas que transformaram o mundo lá fora em um borrão cinzento. Rodrigo ajudou Marina a vestir uma jaqueta e a colocou dentro do carro, uma SUV, prata que ele comprara no ano anterior.
Ela se acomodou no banco do passageiro, ajustando o cinto de segurança sobre a barriga proeminente. O motor ligou com um ronco suave, e Rodrigo começou a dirigir pela estrada de terra que descia a montanha. A chuva martelava no teto do veículo, criando um som ensurdecedor. Marina olhou pela janela e viu a paisagem familiar desaparecer rapidamente. Eles passaram pela casa dos vizinhos mais próximos, um casal de idosos que morava a cerca de 2 quilômetros de distância. As luzes da casa estavam acesas. Fumaça saía da chaminé. Marina sentiu uma vontade inexplicável de bater na porta deles, de pedir ajuda. Mas para quê? Rodrigo estava apenas tentando protegê-la. Depois de alguns minutos, Marina percebeu que algo estava errado. A estrada que levava à cidade ficava à esquerda, descendo pelo vale. Mas Rodrigo havia virado à direita, seguindo por um caminho secundário que ela conhecia vagamente. Era uma via estreita, pouco utilizada, que serpenteava pelas montanhas em direção oposta a Petrópolis. "Rodrigo, para onde você está indo?" "Esse não é o caminho para o hospital", ela disse, a voz tremendo levemente. Ele não tirou os olhos da estrada. "É um atalho. A estrada principal deve estar congestionada com o pessoal tentando descer antes da tempestade piorar. Esse caminho nos leva direto à rodovia federal. É mais rápido." Marina conhecia bem aquela região. Ela havia estudado mapas da área quando desenhou os planos de reforma da casa. Aquele caminho não levava a lugar nenhum útil. Na verdade, ele terminava em uma antiga área de mineração desativada, cercada por mata fechada e terreno instável. "Rodrigo, isso não faz sentido. Essa estrada não vai para lugar nenhum. Por favor, volta", disse ela. A voz agora mais firme, o instinto maternal sobrepondo-se à dúvida. "Confia em mim, Marina. Eu sei o que estou fazendo", foi tudo o que ele respondeu, os dedos apertando o volante com força. O coração de Marina começou a disparar. Ela olhou para o painel do carro procurando algo que pudesse dar-lhe segurança, alguma explicação racional. Foi então que notou um detalhe que a fez gelar. Rodrigo havia tirado a aliança. O dedo anelar esquerdo estava nu. Ela olhou para a própria mão, onde o anel de compromisso brilhava mesmo sob a luz fraca da tarde chuvosa. "Cadê sua aliança?" perguntou ela, a voz saindo mais aguda do que pretendia. Rodrigo nem piscou. "Tirei antes de sair. Estava machucando, muito apertada." Era mentira. Marina sabia disso. Rodrigo nunca reclamara da aliança. Pelo contrário, ele a usava com orgulho, frequentemente brincando que era o melhor acessório que já havia colocado. Algo estava terrivelmente errado. A SUV seguiu pela estrada esburacada, os pneus patinando na lama que começava a se formar. Galhos e folhas voavam pelo ar, chicoteados pelo vento crescente. A visibilidade era quase nula. Marina lutava contra o pânico que subia pela garganta. Outra contração a atingiu, dessa vez mais forte, fazendo-a gemer de dor. "Rodrigo, por favor, estou com medo." "Volta para a estrada principal", implorou ela, lágrimas misturando-se com o suor frio que brotava em sua testa. Ele não respondeu. O silêncio dentro do carro era mais ensurdecedor que a tempestade lá fora. Finalmente, após o que pareceram horas, mas foram apenas 15 minutos, Rodrigo estacionou o carro em uma clareira cercada por árvores altas e rochas íngremes. Era um lugar desolado, sem nenhuma construção à vista, apenas natureza selvagem e a chuva implacável. "Chegamos", ele disse, desligando o motor. "Como assim chegamos?" "Não há nada aqui", gritou Marina, o medo transformando-se em terror puro. Rodrigo abriu a porta e saiu do carro, a chuva encharcando-o imediatamente. Ele caminhou até a frente do veículo e abriu o capô. Marina observou através do para-brisa embaçado, tentando entender o que ele estava fazendo. Rodrigo mexeu em algo no motor, suas mãos movendo-se com precisão, como quem sabe exatamente o que procura. Depois de alguns instantes, fechou o capô e voltou para dentro do carro, pingando água. O carro pifou, ele disse simplesmente, a voz monótona. "Vou precisar buscar ajuda. Você fica aqui. Mantém as portas trancadas." "O quê? Não! Não me deixa aqui sozinha." Marina agarrou o braço dele com desespero. Rodrigo afastou a mão dela com delicadeza, mas firmeza. "Não tenho escolha.
Preciso ir até a estrada principal, tentar pegar sinal de celular ou encontrar alguém que possa nos ajudar. Não vou demorar. Antes que Marina pudesse protestar novamente, ele já estava fora do carro. E foi nesse momento que ela viu. Rodrigo tirou a aliança do bolso e a colocou cuidadosamente sobre o painel, bem à sua frente. O gesto foi tão deliberado, tão simbólico, que Marina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Marina olhou para ele através da janela, os olhos súplices, mas Rodrigo não encontrou seu olhar. Ele virou-se e começou a caminhar em direção à trilha que sumia na mata, suas costas ficando cada vez menores, até desaparecerem completamente entre as árvores e a cortina de chuva. Marina ficou sozinha. Completamente sozinha. O silêncio era quebrado apenas pelo tamborilar da chuva no teto do carro e pelos batimentos acelerados de seu próprio coração. Ela tentou ligar o carro girando a chave na ignição repetidas vezes, mas nada aconteceu. Nem um clique, nem um som. O veículo estava completamente inerte. O pânico começou a tomar conta. As contrações continuavam cada vez mais fortes. Marina gemeu, segurando a barriga, sentindo a vida dentro dela lutando para emergir em um momento e lugar onde não havia nenhuma segurança. Ela olhou ao redor do interior do carro, procurando algo, qualquer coisa que pudesse ajudá-la. Foi quando seus olhos pousaram no porta-luvas. Sempre trancar, sempre verificar. Uma voz na cabeça dela sussurrou. Com mãos trêmulas, Marina abriu o compartimento. Dentro, além dos documentos do carro e um manual do proprietário, havia um celular que ela nunca tinha visto antes. Não era o telefone de Rodrigo que ela conhecia. Era um aparelho antigo, um modelo básico, escondido sob alguns papéis. Com o coração disparado, Marina pegou o celular e o ligou. A bateria estava em 20%. A tela acendeu, revelando dezenas de notificações de mensagens não lidas. Marina hesitou por um segundo antes de abrir o aplicativo de mensagens. E o que viu fez seu mundo desmoronar completamente. As mensagens começavam de 2 semanas atrás. O contato estava salvo apenas como C, sem foto de perfil, sem sobrenome, apenas uma letra. Marina abriu a primeira conversa com dedos trêmulos, a tela do celular iluminando seu rosto pálido no interior escurecido do carro. Tudo certo para o dia 28. Previsão meteorológica confirma chuvas intensas na serra. Perfeito para o que planejamos. A resposta de Rodrigo veio logo abaixo. Estou preparando tudo. Ela está sem desconfiar de nada, cada vez mais dependente de mim. Marina sentiu a bile subir pela garganta. Suas mãos tremiam tanto que quase deixou o celular cair. Ela continuou lendo, incapaz de parar, mesmo que cada palavra fosse como uma facada. Você tem certeza de que ela não vai conseguir sair do carro sozinha? Perguntava C. Absoluta. Vou desativar o sistema de ignição. E 8 meses grávida, no meio de uma tempestade, sem abrigo por perto. A natureza vai fazer o trabalho por nós. Quando se encontrarem, vai parecer um acidente. Ela insistiu em sair durante a tempestade, eu tentei impedir, mas ela é teimosa. Essa vai ser a história. Marina teve que parar de ler por um momento. A contração que a atingiu foi tão forte que ela gritou, curvando-se sobre o próprio corpo. A dor era física e emocional, entrelaçadas de forma indistinguível. Quando conseguiu respirar novamente, voltou a olhar para o telefone, sabendo que precisava ver tudo, entender a extensão da traição. Havia fotos, muitas fotos. Rodrigo com uma mulher de cabelos louros e sorriso confiante, abraçados em restaurantes que Marina reconheceu de Petrópolis e do Rio, deitados juntos em uma cama que claramente não era a da casa na serra. As imagens datavam de meses atrás, algumas de mais de 1 ano. Enquanto Marina estava grávida, enjoada, construindo sonhos de família, Rodrigo vivia uma vida paralela. Mas o pior ainda estava por vir. Marina encontrou mensagens sobre dinheiro, transferências planejadas para contas em paraísos fiscais. Rodrigo discutia com C sobre como liquidar seus ativos sem levantar suspeitas. Havia menção a passagens aéreas para Portugal, compradas para o dia 30 de março, apenas 2 dias depois da data planejada para abandoná-la.
Quando a poeira baixar, estaremos longe. Lisboa primeiro, depois talvez Barcelona. Longe de tudo isso, de todas as complicações, escreveu Rodrigo em uma das mensagens. Que complicações? O bebê? Marina? Respondia C com um emoji de riso. As duas coisas, mas principalmente a liberdade. Imagina não ter mais que fingir, não ter que aguentar suas reclamações sobre enjoo, sobre dores nas costas, sobre decoração de quarto de bebê. Imagina só nós dois, com dinheiro suficiente para viver bem por anos. Marina sentiu como se estivesse caindo em um abismo sem fim. O homem que ela amava, o pai do filho que carregava, não só planejava abandoná-la para viver com outra, mas havia arquitetado cuidadosamente uma situação que poderia resultar em consequências terríveis. A frieza, o cálculo, a completa falta de humanidade nas palavras dele eram chocantes. Outra contração. Marina soltou um gemido agonizante. A bolsa tinha estourado. Ela percebeu com horror. O líquido quente encharcava o banco do carro. O trabalho de parto estava começando de verdade, e ela estava completamente sozinha, abandonada, traída, em meio a uma tempestade na região mais isolada da serra. Socorro! Ela sussurrou para o vazio. Alguém me ajude, por favor. Mas não havia ninguém. A chuva continuava caindo, agora acompanhada de trovões que ecoavam pelas montanhas. O vento sacudia o carro, fazendo-o balançar levemente. A temperatura dentro do veículo começava a cair. Sem o motor ligado, sem aquecimento, a umidade e o frio penetravam por todas as frestas. Marina tentou se manter consciente, tentou se manter forte pelo bebê. Ela precisava pensar, precisava encontrar uma saída. Olhou novamente para o celular. Havia sinal, ainda que fraco, apenas uma barrinha oscilante. Ela poderia ligar para ajuda, mas para quem? A polícia? O resgate? Quanto tempo levariam para chegar até ali, se é que conseguissem encontrá-la? Com dedos trêmulos, Marina começou a digitar um número, o da sua irmã, Fernanda, que morava em Niterói. Mas antes que pudesse completar a chamada, outra contração a fez largar o telefone. A dor era insuportável agora, vindo em ondas cada vez mais próximas. Ela estava entrando em trabalho de parto avançado e não havia nada que pudesse fazer para impedir. Enquanto Marina lutava pela sobrevivência dentro do carro abandonado, a apenas alguns quilômetros dali, um homem chamado Tomás dirigia cuidadosamente pela estrada principal. Aos 52 anos, Tomás era guarda florestal do Parque Nacional da Serra dos Órgãos havia mais de 20 anos. Conhecia aquelas montanhas como a palma da própria mão. Cada trilha, cada pedra, cada nascente. Naquela tarde, Tomás havia sido chamado para verificar os abrigos de emergência distribuídos pelo parque, garantindo que estivessem equipados e prontos caso algum turista ou morador precisasse de refúgio durante a tempestade. Ele estava voltando para o posto quando decidiu fazer um desvio por uma antiga estrada secundária, querendo verificar se alguma árvore havia caído bloqueando a passagem. A visibilidade era péssima. A chuva transformava tudo em uma cortina cinzenta. Tomás dirigia devagar, os faróis do seu jipe cortando a escuridão prematura da tarde. Foi quando ele viu algo que fez seu coração apertar. O contorno de um veículo estacionado em uma clareira, parcialmente escondido pela vegetação e pela cortina de chuva. Aquilo não estava certo. Ninguém pararia ali, naquele local remoto, durante uma tempestade dessas, a menos que algo tivesse dado muito errado. Tomás pegou sua lanterna de alta potência e desceu do jipe, a capa de chuva fazendo pouco para protegê-lo do temporal. Ele se aproximou da SUV prata, iluminando o interior com a lanterna. O que viu fez seu treinamento de primeiros socorros entrar em ação imediatamente. Havia uma mulher no banco do passageiro, claramente grávida, curvada sobre si mesma, o rosto contorcido em agonia. Tomás bateu no vidro. "Senhora, pode me ouvir? Vou ajudá-la." Marina levantou os olhos e Tomás viu ali um terror tão profundo que o assustou. Ela tentou alcançar a trava da porta, mas suas mãos tremiam demais. Tomás tentou abrir do lado de fora, mas estava trancada. Sem hesitar, ele pegou o martelo de emergência que sempre carregava no cinto
e quebrou o vidro da janela traseira, tomando cuidado para não atingir a mulher. Destravando a porta por dentro, Tomás abriu e entrou no carro, ajoelhando-se ao lado de Marina. Imediatamente, avaliou a situação com a experiência de quem já havia ajudado em vários partos de emergência na floresta ao longo dos anos. A bolsa havia rompido, as contrações estavam muito próximas. Não havia tempo para levá-la a lugar nenhum antes do bebê nascer. Meu nome é Tomás. Sou guarda florestal. Vou tirar você daqui, está me ouvindo? Disse ele com voz calma, mas firme. Ele me deixou aqui, Marina conseguiu dizer entre dentes cerrados. Foi de propósito. Ele queria que eu... Depois a... Gente conversa sobre isso. Agora preciso levá-la para um lugar seguro. Tem um abrigo a 15 minutos daqui. Você consegue aguentar? Marina assentiu fracamente. Tomás a ajudou a sair do carro com extremo cuidado, cobrindo-a com sua própria capa de chuva. Ele a carregou até o jipe, acomodando-a no banco traseiro onde havia alguns cobertores de emergência. Antes de sair, Tomás voltou rapidamente à SUV e pegou a bolsa de Marina e o celular que estava no banco. Alguma coisa naquela situação não batia, ele sabia. Um marido não simplesmente abandona a esposa grávida em meio a uma tempestade. O trajeto até o abrigo foi tenso. Marina gemia de dor, segurando a mão de Tomás por cima do banco sempre que uma contração vinha. Tomás dirigia o mais rápido que podia, sem comprometer a segurança, radiocomunicador na outra mão, já pedindo apoio médico de emergência. Central aqui é guarda Tomás. Encontrei uma mulher grávida em trabalho de parto avançado. Estou levando para o abrigo do quilômetro 32. Preciso de helicóptero médico ou ambulância com parteira imediatamente, ele falou no rádio. A resposta veio cheia de estática. Tomás, a tempestade está muito forte. A aeronave não pode decolar. Ambulância, vai tentar chegar, mas estradas estão complicadas com deslizamentos. Você vai ter que fazer o possível até a ajuda chegar. Tomás olhou pelo retrovisor para Marina. Ela estava pálida, suando, claramente em choque. Ele sabia que seria difícil, mas não tinha escolha. Entendido, Central. Vou fazer o que for necessário. O abrigo era uma construção simples de alvenaria com um cômodo principal, banheiro e um pequeno gerador. Tomás tinha certeza de que estava equipado com kit de primeiros socorros e mantas térmicas. Quando chegaram, ele carregou Marina para dentro, acendeu rapidamente o gerador e ligou o aquecedor elétrico portátil. O lugar começou a se aquecer lentamente. Tomás preparou uma área com as mantas mais limpas que encontrou, criando um espaço minimamente adequado. Ele havia assistido partos, mas nunca conduzido um sozinho. Respirou fundo, tentando se lembrar do treinamento. Mantenha calma, Tomás, você consegue. Ela precisa de você. Marina, olhe para mim, ele disse, ajoelhando-se ao lado dela. Você é forte. Seu bebê precisa que você seja forte agora. Vamos fazer isso juntos, está bem? Ela assentiu, lágrimas rolando pelo rosto, misturando-se com a água da chuva que ainda pingava de seus cabelos molhados. Por favor, salve meu bebê, ela implorou. Não importa o que aconteça comigo, salve meu bebê. Vou salvar os dois, Tomás prometeu. E naquele momento, olhando nos olhos daquela mulher desesperada, ele jurou a si mesmo que cumpriria essa promessa, não importava o que custasse. As próximas horas foram as mais intensas que Tomás jamais havia experimentado em seus 20 anos de trabalho na floresta. Marina lutava bravamente, mas o desgaste emocional somado ao físico estava cobrando seu preço. Ela entrava e saía de consciência, murmurando palavras desconexas sobre traição, sobre ter sido enganada, sobre o homem que amava ter planejado sua ruína. Tomás tentava mantê-la, focada no presente, nas respirações, no bebê que estava chegando. Ele improvisou o melhor que pôde, esterilizando instrumentos básicos do kit de primeiros socorros com água fervida no pequeno fogão portátil do abrigo. Fora, a tempestade rugia com uma força que parecia querer arrancar o telhado da construção. Trovões sacudindo as paredes, raios iluminando brevemente o interior através da pequena janela. Marina, você precisa empurrar agora, Tomás instruía, sua voz firme apesar das mãos trêmulas. Na próxima contração, com toda a força que tiver. Não consigo,
Ela chorava. Estou cansada demais. Sim, você consegue. Pensa no seu bebê. Esse pequenino precisa de você. Você é mãe, Marina, e as mães são as pessoas mais fortes que existem. Algo nas palavras de Tomás alcançou Marina em um nível profundo. Ela pensou no filho que carregava, uma vida inocente que não tinha culpa nenhuma das escolhas ruins que ela havia feito, das pessoas erradas em quem havia confiado. Esse bebê merecia viver, merecia ter uma chance, e ela faria tudo, absolutamente tudo, para garantir isso. Com um grito que ecoou pelas paredes do abrigo, Marina empurrou com toda a força que ainda restava em seu corpo esgotado. Tomás encorajava, guiava, apoiava. E, então, num momento que pareceu suspenso no tempo, ele ouviu o choro. Um choro forte, indignado, cheio de vida. É um menino, Tomás anunciou, sua voz embargada de emoção. Marina, você tem um menino lindo. As lágrimas rolavam pelo rosto de Tomás enquanto ele rapidamente limpava as vias aéreas do recém-nascido e o envolvia em uma manta térmica limpa. O bebê chorava com vigor, os pequenos punhos cerrados, o rosto vermelho de indignação por ter sido tirado do conforto do útero para o mundo caótico lá fora. Mas estava vivo, forte, são. Tomás colocou o bebê nos braços trêmulos de Marina. Ela olhou para o rostinho do filho e sentiu algo se romper dentro dela. Era amor, puro e avassalador, mas também uma dor aguda pelo que esse menino havia sido privado antes mesmo de nascer. Um pai que o rejeitara, que planejara situações terríveis sem nenhum remorso. Meu filho, ela sussurrou beijando a testa minúscula. Meu pequeno Gabriel. Ela havia escolhido o nome meses atrás, sem saber que significava mensageiro de Deus, portador de boas novas. Agora, parecia apropriado. Gabriel era sua segunda chance, seu recomeço. O rádio de Tomás crepitou. Tomás, aqui é Central. A ambulância conseguiu passar. Estão a 10 minutos do seu local. Alívio inundou Tomás. Recebido, Central. Mãe e bebê estão estáveis. Parto bem-sucedido, mas precisam de avaliação médica urgente. Quando a equipe paramédica chegou, eram 2 mulheres e um homem, todos molhados da cabeça aos pés, mas com os olhos brilhando de profissionalismo e determinação. Eles avaliaram rapidamente Marina e Gabriel, elogiaram o trabalho de Tomás e prepararam mãe e filho para o transporte. Marina segurou a mão de Tomás antes de ser levada para a ambulância. Você salvou nossa vida, não sei como agradecer. Não precisa agradecer. Só cuida desse garoto e seja feliz, respondeu Tomás, apertando a mão dela com carinho paternal. Na ambulância, enquanto os paramédicos monitoravam seus sinais vitais e os de Gabriel, Marina sentiu uma mistura de emoções contraditórias. Alívio por estar segura, por seu filho estar bem. Mas também raiva, uma raiva ardente contra Rodrigo, contra aquela mulher cujo rosto ela vira nas fotos, contra toda a situação em que fora colocada. A enfermeira percebeu a tensão no rosto de Marina. Está sentindo dor? Não física, Marina respondeu calmamente. Mas vou precisar que a polícia seja chamada quando chegarmos ao hospital. A enfermeira trocou um olhar confuso com o colega. Aconteceu alguma coisa? Meu companheiro me abandonou de propósito naquela tempestade. Tudo foi planejado. Tenho provas. E Marina contou, com voz surpreendentemente firme, tudo o que havia descoberto nas mensagens. Enquanto isso, em um hotel confortável no centro de Petrópolis, Rodrigo e Camila, a mulher por trás do contato C, brindavam com champanhe. Eles estavam em um quarto de luxo, as cortinas fechadas contra a tempestade lá fora. A televisão estava ligada em um canal de notícias, mas o volume baixo, apenas uma distração de fundo. Amanhã, essa hora, estaremos a caminho de Lisboa, Camila disse, seu corpo esguio e bronzeado esticado preguiçosamente na cama king size. Longe de tudo isso, Rodrigo olhava pela fresta entre as cortinas, observando a chuva cair sobre a cidade histórica. Havia uma expressão em seu rosto que Camila não conseguia decifrar completamente. Era alívio, remorso, medo? Você está com dó dela? Camila perguntou, e havia uma ponta de veneno na voz. Não, Rodrigo mentiu, virando-se para ela com um sorriso forçado.
Só estou pensando na nossa nova vida. Mas era mentira. Rodrigo estava pensando em Marina, imaginando se ela ainda estava viva, se havia conseguido se proteger da tempestade de alguma forma. Parte dele, as partes que ainda guardavam resquícios de humanidade, torcia secretamente para que sim. Mas outra parte, a parte gananciosa e egoísta que havia planejado toda aquela situação, queria que ela simplesmente desaparecesse de sua vida para sempre. Ele e Camila haviam se conhecido 1 ano atrás, em uma feira de negócios no Rio. Ela era representante de vendas de uma empresa de tintas, toda charme e ambição mal disfarçada. O caso começou naquela mesma noite, em um bar de hotel, evoluindo rapidamente para encontros secretos, em hotéis caros e promessas de uma vida melhor juntos. Camila não queria ser amante para sempre. Ela queria o título, o status de esposa, o acesso irrestrito ao dinheiro de Rodrigo. E Rodrigo, entediado com Marina e assustado com a responsabilidade iminente da paternidade, viu em Camila uma saída, uma possibilidade de recomeçar sem as complicações de um bebê e de uma mulher que ele já não amava mais, se é que realmente amara algum dia. O plano havia sido de Camila desde o início. Ela quem sugerira usar a tempestade, a gravidez avançada, o isolamento da casa na serra. Perfeito, ela dissera, ninguém vai suspeitar. Vai parecer que ela insistiu em ir ao hospital e você tentou impedir, mas acabou cedendo. O carro pifou no meio do caminho e você foi buscar ajuda. Quando voltou, era tarde demais. Trágico, mas essas coisas acontecem. Rodrigo havia hesitado no início, mas Camila sabia exatamente como manipulá-lo. Ela prometeu amor eterno, aventuras pelo mundo, liberdade absoluta. E ele, fraco e egoísta, aceitou. Agora, no hotel, Rodrigo serviu-se de mais champanhe, tentando afogar a voz da consciência que insistia em sussurrar que ele havia cruzado uma linha da qual não haveria retorno. Camila se aproximou dele por trás, envolvendo os braços em sua cintura. Para de pensar tanto. Daqui uns dias isso tudo vai ser apenas uma lembrança distante. Mas Rodrigo não sabia que, naquele exato momento, a apenas alguns quilômetros dali, no Hospital Municipal de Petrópolis, Marina estava contando tudo para o delegado Henrique Carvalho. Um homem de 50 e poucos anos, cabelos grisalhos e olhos penetrantes que já haviam visto de tudo ao longo de 30 anos de carreira. Delegado Carvalho segurava o celular que Tomás havia recuperado da SUV, passando pelos screenshots que Marina havia tirado antes da bateria acabar. Seu rosto permanecia impassível, mas os olhos brilhavam com uma raiva controlada. Ele havia visto muita maldade em sua carreira, mas aquilo tocava um nervo específico. Uma mulher grávida, vulnerável, traída pelo homem que deveria protegê-la. Marina, você fez a coisa certa em me procurar, ele disse, sua voz grave e reconfortante. Vamos precisar do celular original como evidência, e você vai ter que fazer um depoimento formal, mas com base no que está me mostrando aqui, temos elementos suficientes para iniciar uma investigação criminal. Ele vai fugir, Marina disse, a voz calma, mas firme. Ele comprou passagens para Portugal. Amanhã de manhã. Delegado Carvalho sorriu, e havia algo de predatório naquele sorriso. Não se ele não conseguir chegar ao aeroporto. Com sua permissão, vou emitir um mandado de prisão temporária para interrogatório e vou congelar as contas bancárias dele preventivamente, enquanto investigamos possíveis crimes de apropriação indébita e tentativa de... Ele parou percebendo que ia usar uma palavra forte demais para a situação, mas Marina completou por ele. Pode falar, delegado. Tentativa de me colocar em uma situação de risco extremo intencionalmente. É isso que ele fez. Exatamente. Carvalho acenou com a cabeça. E vamos fazer justiça, Marina. Isso eu prometo. Enquanto Marina finalmente descansava em um quarto de hospital com Gabriel dormindo tranquilamente em um berço ao lado de sua cama, as engrenagens da justiça começavam a se mover. Ordens eram emitidas, equipes mobilizadas, estratégias traçadas. A tempestade lá fora começava a diminuir de intensidade, como se até a natureza soubesse que o pior já havia passado. O amanhecer chegou trazendo um céu limpo sobre Petrópolis,
A tempestade havia passado, deixando para trás ruas molhadas, árvores caídas e deslizamentos de terra que ainda estavam sendo avaliados pelas equipes de emergência. A cidade acordava lentamente para um novo dia, sem saber que um drama estava prestes a se desenrolar em suas ruas históricas. No hotel, Rodrigo acordou cedo, apesar de ter dormido mal. Pesadelos o atormentaram durante a noite, imagens de Marina perdida na tempestade, chamando por ele, estendendo as mãos em súplica. Ele sacudiu a cabeça, tentando afastar as visões. Era tarde demais para arrependimentos. O que estava feito, estava feito. Camila ainda dormia, o rosto relaxado, os cabelos loiros espalhados pelo travesseiro branco. Rodrigo olhou para ela e tentou sentir algo além de vazio. Amor, desejo, cumplicidade. Havia algo ali semanas atrás, quando tudo parecia emocionante e proibido. Agora, na luz crua da manhã, ela parecia apenas uma estranha, com quem havia cometido algo terrível. Rodrigo pegou o controle remoto e ligou a televisão, colocando em um canal de notícias local. Precisava saber se havia alguma menção a um acidente na serra, algum alerta de pessoas desaparecidas. Os primeiros minutos eram apenas reportagens sobre os estragos da tempestade, estradas bloqueadas, famílias desabrigadas. Então, a notícia que fez seu mundo desmoronar. A apresentadora, uma mulher de meia-idade com expressão séria, anunciou: uma mulher grávida foi resgatada ontem à tarde em condições dramáticas na Serra dos Órgãos. Marina Santos, de 32 anos, foi encontrada em trabalho de parto dentro de um veículo abandonado durante a forte tempestade que atingiu a região. Graças à atuação heróica do guarda florestal Tomás Ferreira, mãe e bebê estão bem e recebendo cuidados no Hospital Municipal de Petrópolis. A tela mostrava imagens da ambulância chegando ao hospital, paramédicos movendo uma maca, e depois um breve vislumbre de Marina sendo levada para dentro, pálida, mas claramente viva. Muito viva. Rodrigo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O controle remoto caiu de suas mãos. Não era possível. Como ela havia sido encontrada? Aquele local era completamente isolado. Ninguém deveria ter passado por ali durante a tempestade. O plano era perfeito. O quê? A voz sonolenta de Camila veio do lado dele. Ela se sentou na cama, esfregando os olhos. O que aconteceu? Rodrigo não conseguia falar. Simplesmente apontou para a televisão. A reportagem continuava, agora mostrando uma entrevista com Tomás, o guarda florestal. O homem de cabelos grisalhos falava calmamente sobre ter encontrado Marina por acaso durante sua ronda de verificação dos abrigos. Foi providencial estar naquele local naquele momento, Tomás dizia para a repórter. Mais alguns minutos, e a situação poderia ter sido muito diferente. Mas o importante é que mãe e bebê estão bem. Esse menino é um guerreiro, nasceu lutando. Camila empalideceu. O sangue fugiu de seu rosto tão rapidamente que ela ficou quase transparente. Ela está viva, ela sussurrou, e havia algo próximo ao pânico em sua voz. Rodrigo, ela está viva. Eu estou vendo, Camila, Rodrigo praticamente gritou, levantando-se da cama e começando a andar de um lado para o outro do quarto. Como isso aconteceu? Como alguém a encontrou naquele lugar? A reportagem continuava. Agora, a apresentadora assumia um tom mais sério. Segundo informações da polícia, as circunstâncias do abandono de Marina Santos estão sendo investigadas. O companheiro da vítima, Rodrigo Almeida, ainda não foi localizado para prestar esclarecimentos. Eles estão procurando por você. Camila agarrou o braço de Rodrigo, as unhas cravando na pele dele. Rodrigo, a polícia está procurando por você. A mente de Rodrigo trabalhava freneticamente. Precisavam sair de lá imediatamente. As passagens eram para as 11 da manhã, ainda faltavam 4 horas. Eles pegariam seus pertences e iriam direto para o aeroporto. Uma vez fora do país, estariam seguros. Marina não tinha provas concretas de nada, era a palavra dela contra a dele. Ele poderia alegar que ela insistiu em ir ao hospital, que ele tentou impedir, que o carro realmente pifou e ele foi buscar ajuda, mas se perdeu na tempestade. Calma, ele disse,
tentando controlar a própria respiração acelerada. Ainda podemos fazer isso. Vamos para o aeroporto agora mesmo. Entramos no primeiro voo disponível, não importa para onde. Camila já estava jogando roupas na mala, as mãos tremendo. Ela não parecia mais a mulher confiante e calculista que planejara friamente cada detalhe dias atrás. Agora era apenas uma pessoa assustada, percebendo que as consequências de suas ações estavam prestes a alcançá-la. Eles se vestiram rapidamente, pegaram as bolsas e malas e desceram para o saguão do hotel. Rodrigo pagou a conta com cartão de crédito, tentando parecer calmo, apenas mais um hóspede saindo após uma estadia de negócios. O recepcionista, um jovem de no máximo 25 anos, nem levantou os olhos da tela do computador. Mas do lado de fora, o cerco já estava se fechando. Delegado Carvalho, após conseguir rastrear as últimas movimentações do cartão de crédito de Rodrigo, havia identificado o hotel. Ele estava a caminho com uma equipe, sirenes desligadas para não alertar o suspeito. A estratégia era simples: chegar, localizar, prender para interrogatório. Rodrigo e Camila entraram na SUV dele, um segundo veículo que ele mantinha, guardado na garagem do hotel. Rodrigo ligou o motor, as mãos apertando o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Ele dirigiu para fora do estacionamento subterrâneo, emergindo na rua ensolarada de Petrópolis. A cidade estava movimentada, o trânsito típico de uma manhã de quinta-feira. Rodrigo seguiu em direção à estrada que levaria à Dutra e depois ao Aeroporto Internacional do Rio. Cada semáforo vermelho era uma tortura. Cada carro de polícia que passava fazia seu coração disparar. Camila estava em silêncio, olhando fixamente para a frente, as mãos entrelaçadas no colo. Havia lágrimas escorrendo silenciosamente pelo seu rosto, borrando a maquiagem. Rodrigo, o que vamos fazer se nos pararem? Não vão nos parar. Ainda não sabem de nada concreto, Rodrigo respondeu, mas a voz não carregava convicção. Enquanto isso, no hospital, Marina estava sentada na cama, Gabriel nos braços. O bebê mamava tranquilamente, alheio ao drama que se desenrolava ao seu redor. Delegado Carvalho estava com ela, junto com uma escrivã que anotava cada palavra do depoimento formal. Marina contou tudo desde o início, como Rodrigo havia insistido em sair durante a tempestade apesar dos alertas, como ele pegara um caminho errado, ignorando suas objeções, como ele havia mexido no motor do carro, fingindo surpresa quando o veículo não ligou mais, como ele havia tirado a aliança e a deixado no painel antes de partir, caminhando para dentro da tempestade sem olhar para trás. E então encontrei o celular, Marina disse, sua voz firme, apesar das lágrimas que brilhavam em seus olhos. Foi quando entendi que tudo havia sido planejado. Cada detalhe. Ele queria que eu desaparecesse. Eu e meu filho. O delegado acenou gravemente. Temos especialistas analisando o celular agora mesmo. As mensagens, os históricos de localização, as transações bancárias, tudo será usado como evidência. Rodrigo e sua cúmplice vão responder pelo que fizeram. Fernanda, a irmã mais nova de Marina, estava sentada do outro lado da cama, segurando a mão dela. Fernanda havia chegado de Niterói assim que soube da notícia, dirigindo como uma louca pelas estradas ainda perigosas da serra. Ela era 2 anos mais nova que Marina, com traços semelhantes, mas personalidade completamente oposta. Onde Marina era calma e confiante, Fernanda era explosiva e protetora. Quando eu colocar as mãos naquele canalha, Fernanda murmurava entre dentes cerrados. Como ele se atreveu? Como ele teve coragem? Fernanda não ajuda, Marina disse calmamente. A justiça vai cuidar dele. Mas por dentro, Marina também sentia raiva. Uma raiva ardente e justificada contra o homem que havia traído sua confiança da forma mais cruel possível. Ela olhou para Gabriel, para o rostinho perfeito de seu filho, e jurou silenciosamente que faria tudo para garantir que Rodrigo pagasse pelo que tentara fazer. O celular do delegado tocou. Ele atendeu rapidamente, ouvindo em silêncio por alguns instantes. Sim, entendido. Mantenham posição e aguardem minha chegada. Ele desligou e olhou para Marina. Localizamos Rodrigo. Ele está em movimento,
saindo de Petrópolis em direção ao rio. Vou precisar ir agora. Prende ele, delegado, Marina disse, e havia aço em sua voz. Pelo que ele tentou fazer comigo. Pelo que ele tentou fazer com meu filho. Delegado Carvalho acenou solenemente. Pode deixar. Ele não vai escapar. E com essas palavras, o delegado saiu do quarto rapidamente, já falando no rádio com sua equipe, coordenando a interceptação. A caçada estava oficialmente em andamento. A estrada que descia a serra em direção a Dutra estava movimentada. Rodrigo ultrapassava veículos sempre que possível, ignorando os limites de velocidade, as mãos suadas escorregando no volante. Camila estava muda ao seu lado, o rosto virado para a janela, vendo a paisagem montanhosa passar em borrão. Quando eles estavam a cerca de 15 quilômetros do entroncamento com a rodovia federal, Rodrigo viu as luzes de sirenes à distância. Seu coração disparou. Eram apenas viaturas em uma blitz de rotina, ou estavam procurando especificamente por ele? Ele diminuiu a velocidade, tentando parecer casual. Havia 3 viaturas da Polícia Rodoviária Federal bloqueando parcialmente a pista, com cones canalizando o tráfego. Policiais com coletes refletivos faziam sinal para os motoristas reduzirem a marcha. Quando a SUV se aproximou, um dos policiais fez sinal para Rodrigo parar completamente. O coração dele batia tão forte que ele tinha certeza que podia ser ouvido. Ele abriu o vidro, tentou sorrir. Bom dia, oficial. Algum problema? O policial, um homem jovem de no máximo 30 anos, olhou para ele com expressão neutra. Documentos, por favor. Rodrigo pegou a carteira de motorista com mãos que tremiam levemente. Entregou ao policial, que olhou brevemente antes de caminhar até a viatura e falar algo no rádio. Rodrigo viu quando o policial olhou para uma foto no tablet que outro oficial lhe mostrou. Depois, olhou novamente para Rodrigo. Foi nesse momento que Rodrigo soube. Eles sabiam quem ele era. A armadilha estava fechada. Senhor Rodrigo Almeida, por favor, desligue o motor e saia do veículo, o policial disse, a mão descansando no coldre da arma. Por um segundo, Rodrigo considerou obedecer. Sair, enfrentar as consequências, tentar explicar. Mas então olhou para Camila, viu o pânico absoluto em seus olhos e algo dentro dele se rompeu. Ele não ia ser preso. Não assim. Não agora. Em um movimento repentino, Rodrigo pisou fundo no acelerador. A SUV arrancou com um rugido, os pneus cantando no asfalto. Ele desviou dos cones, passou raspando por uma das viaturas, ouvindo os gritos dos policiais e o início das sirenes. Rodrigo, o que você está fazendo? Camila gritou, agarrando-se ao painel. Rodrigo não respondeu. Estava completamente focado na estrada à frente, dirigindo em velocidade perigosa pela descida sinuosa. Pelo retrovisor, via as viaturas policiais girando e iniciando a perseguição, as sirenes ecoando pela serra. A perseguição era frenética. Rodrigo conhecia aquela estrada, havia dirigido por ela centenas de vezes. Ele acelerava nas retas, freava bruscamente nas curvas, ultrapassava outros veículos de forma arriscada. Atrás dele, as viaturas mantinham a distância, coordenando pelo rádio, pedindo reforços. Camila chorava abertamente agora, súplicas incoerentes saindo de sua boca. Para, Rodrigo. Vai nos matar, por favor. Mas Rodrigo estava além da razão. O medo, a adrenalina, o desespero haviam tomado conta completamente. Ele apenas pensava em escapar, em chegar ao aeroporto, em embarcar naquele avião. Se conseguisse sair do país, tudo ficaria bem. Tinha que ficar bem. Mais adiante, outro bloqueio havia sido montado rapidamente. Delegado Carvalho estava lá pessoalmente coordenando a operação. Quando o rádio crepitou com a notícia de que o suspeito havia furado o primeiro bloqueio e estava em fuga, ele manteve a calma. Preparem a barreira. Quando ele chegar, quero todos em posição, mas ninguém se arrisca desnecessariamente. Prioridade é impedir a passagem sem feridos. A SUV de Rodrigo apareceu na curva em alta velocidade. Ele viu o bloqueio à frente, viu que era mais robusto que o anterior, com mais viaturas e policiais. E viu que não havia passagem. Mas em vez de frear, algo insano tomou conta dele.
Rodrigo acelerou ainda mais, mirando um espaço estreito entre duas viaturas. Se conseguisse passar por ali, teria via livre até a rodovia federal. Não! Camila gritou, cobrindo o rosto com as mãos. A SUV atingiu o bloqueio em alta velocidade. O impacto foi tremendo. A traseira de uma das viaturas foi atingida girando. A SUV passou raspando, perdendo o espelho lateral, o lado do carro arranhando contra o metal. Rodrigo conseguiu manter o controle por puro instinto, acelerando novamente assim que passou pelo obstáculo. Atrás dele, caos absoluto. Policiais correndo, ordens sendo gritadas, viaturas reorganizando-se para retomar a perseguição. Delegado Carvalho socou o capô de sua própria viatura em frustração. Ele escapou. Como ele conseguiu escapar? Mas a sorte de Rodrigo estava chegando ao fim. A descida da serra terminava em um trevo, de acesso à Dutra. O tráfego ali era intenso, caminhões e carros disputando espaço. Rodrigo entrou no trevo em velocidade muito alta, tentando se espremer entre os veículos. Foi quando perdeu o controle. A SUV derrapou, girou. Rodrigo pisou nos freios com força, mas era tarde demais. O veículo colidiu lateralmente com um caminhão, depois ricocheteou contra a mureta de proteção. O airbag explodiu, enchendo o interior com pó branco e cortando a visão de Rodrigo. Quando o veículo finalmente parou, estava atravessado na pista, fumegando. Rodrigo estava atordoado, o rosto queimando onde o airbag havia atingido. Ao lado dele, Camila gemia de dor, segurando o braço em um ângulo estranho. As sirenes cresciam, cada vez mais próximas. Rodrigo tentou abrir a porta, mas estava emperrada pelo impacto. Ele chutou com força, sentindo dor aguda no tornozelo. A porta cedeu e ele caiu para fora, andando cambaleante. Policiais já estavam chegando, descendo das viaturas com armas apontadas, mãos na cabeça. No chão. Agora. Rodrigo olhou ao redor como um animal acuado. Não havia para onde correr. Estava cercado. Lentamente, com lágrimas de raiva e derrota rolando pelo rosto, ele se ajoelhou e depois se deitou no asfalto quente, as mãos na nuca. Os policiais o abordaram rapidamente, algemando suas mãos atrás das costas com firmeza. Rodrigo Almeida, você está preso. Do outro lado do carro, Camila também estava sendo retirada do veículo pelos bombeiros que haviam chegado, ainda gemendo de dor, mas consciente. Delegado Carvalho chegou momentos depois, saindo de sua viatura e caminhando até onde Rodrigo estava deitado no chão, sendo revistado. O delegado olhou para ele com uma expressão de desprezo mal contido. Acha que ia conseguir fugir depois do que você fez? O delegado balançou a cabeça. Você não tem ideia da confusão que acabou de criar. Rodrigo foi levantado pelos policiais e colocado de pé. Seu rosto estava machucado, sangue escorrendo de um corte acima da sobrancelha. Mas pior que a dor física era a realização lenta e agonizante de que tudo havia acabado. Não haveria voo para Lisboa. Não haveria nova vida. Não haveria liberdade. Eu não fiz nada de errado, ele murmurou, sabendo que era mentira mesmo enquanto as palavras saíam de sua boca. Delegado Carvalho sorriu amargamente. Vamos ver o que a justiça tem a dizer sobre isso. E acredite, Rodrigo, a justiça vai ter muito a dizer. Rodrigo foi colocado na parte de trás de uma viatura. Através do vidro, viu Camila sendo atendida pelos paramédicos, o braço sendo imobilizado. O olhar dela encontrou o dele por um breve momento, e o que Rodrigo viu ali foi ódio puro. Não ódio direcionado a Marina ou à situação. Ódio direcionado a ele por ter falhado, por tê-la arrastado para aquele desastre. A viatura começou a se mover, levando Rodrigo de volta para Petrópolis, para a delegacia, para o início de um processo que mudaria sua vida para sempre. Ele olhou pela janela, vendo a serra ao longe, as montanhas cobertas de névoa matinal. Ali naquelas montanhas que ele tanto amara uma vez, estava a mulher que ele havia traído, e o filho que ele havia rejeitado. Ambos vivos, ambos testemunhas de sua crueldade. No hospital, Marina estava sendo informada em tempo real sobre os acontecimentos. Fernanda relatava as notícias que chegavam pelo celular, atualizações de amigos que trabalhavam na polícia, reportagens ao vivo nas redes sociais.
Eles pegaram ele, má, Fernanda disse, usando o apelido de infância. Tentou fugir, mas bateu o carro. Está preso agora. Marina não sentiu alegria, não sentiu triunfo. Apenas um cansaço profundo e uma tristeza pela tragédia que poderia ter sido evitada se Rodrigo tivesse sido honesto, se tivesse simplesmente pedido o divórcio em vez de planejar algo tão cruel. Ela olhou para Gabriel, que dormia tranquilo nos braços dela. Esse menino nunca conheceria o pai. Cresceria sem aquela figura, e Marina teria que ser forte o suficiente para ser mãe e pai ao mesmo tempo. Mas enquanto olhava para o rostinho perfeito de seu filho, sentiu uma determinação feroz crescer dentro dela. Ela seria forte, sobreviveria, prosperaria, e garantiria que Gabriel crescesse sabendo que foi amado desde o primeiro momento, que foi querido, que foi um presente, apesar das circunstâncias terríveis de seu nascimento. Tomás apareceu na porta do quarto naquele momento, segurando um buquê modesto de flores silvestres. Vim ver como estão meus pacientes favoritos, ele disse com um sorriso gentil. Marina sorriu de volta, genuinamente feliz em ver o homem que havia salvado sua vida e a do filho. Entre, seu Tomás. Queremos agradecer nosso herói. Não sou herói, garota. Só fiz o que qualquer pessoa decente faria. Mas estou feliz demais que vocês estejam bem, Tomás. Colocou as flores em um vaso na mesinha ao lado da cama. E ouvi dizer que pegaram o responsável. Isso traz algum consolo? Marina pensou na pergunta. Traz um sentimento de que a justiça será feita, mas não apaga o que aconteceu. Não muda o fato de que eu confiei na pessoa errada. Tomás acenou compreensivamente. A vida nos ensina lições duras às vezes. Mas você é forte, Marina. Vi isso na tempestade. Vi a força que você tinha mesmo quando tudo parecia perdido. Essa força vai guiar você e esse menino para um futuro melhor. 3 meses se passaram desde aquele dia dramático na serra. 3 meses durante os quais Marina reconstruiu sua vida, tijolo por tijolo, respiração por respiração. Ela e Gabriel haviam se mudado para o apartamento de Fernanda em Niterói temporariamente, até que pudesse reorganizar suas finanças e encontrar um lugar próprio. Os primeiros dias foram os mais difíceis. Noites sem dormir, não apenas por causa do bebê recém-nascido, mas pelas lembranças que a assombravam. O medo, a sensação de abandono, a traição. Marina frequentemente acordava de pesadelos, suando frio, o coração disparado. Mas cada vez que olhava para Gabriel, encontrava forças para continuar. O processo judicial estava programado para começar. Rodrigo e Camila haviam sido indiciados por uma série de crimes: planejamento de situação de risco intencional, abandono de pessoa em perigo, associação criminosa para fraude, tentativa de apropriação indébita de bens. A promotoria havia montado um caso robusto, amparado pelas mensagens do celular, depoimentos, perícias técnicas e o próprio depoimento de Marina. Rodrigo havia tentado contratar os melhores advogados, mas suas contas estavam congeladas preventivamente. Acabou sendo representado por um defensor público competente, mas sobrecarregado. Camila também estava em situação semelhante, porém seu estado psicológico havia se deteriorado consideravelmente. Ela estava sendo acompanhada por psiquiatras, alegando crises de ansiedade e depressão. O julgamento seria realizado no Fórum de Petrópolis. Era um caso que havia atraído a atenção da mídia, virando manchete em jornais locais e até nacionais. A história da mulher grávida abandonada na tempestade, resgatada heroicamente e agora buscando justiça contra o companheiro traidor, capturava a imaginação pública. Na manhã do primeiro dia de julgamento, Marina acordou cedo. Ela havia pedido para Fernanda cuidar de Gabriel naquele dia, não querendo expor o bebê à tensão do tribunal. Vestiu-se com simplicidade, uma blusa branca e calça escura. Nada exagerado, nada que chamasse atenção desnecessariamente. Queria que suas palavras falassem por ela, não suas roupas. Tomás havia se oferecido para acompanhá-la, e Marina aceitara, grata. O guarda florestal se tornara uma espécie de figura paterna para ela nas últimas semanas, visitando-a regularmente, trazendo presentes para Gabriel,
oferecendo palavras de encorajamento quando o desânimo ameaçava vencer. Eles chegaram ao fórum e encontraram uma multidão de jornalistas e curiosos. Câmeras de televisão, repórteres com microfones, fotógrafos disputando os melhores ângulos. Marina manteve a cabeça erguida, ignorando as perguntas gritadas em sua direção. Tomás gentilmente abriu caminho através da confusão, protegendo-a com sua presença sólida. Dentro da sala de audiências, a atmosfera era tensa. Marina sentou-se no lado do Ministério Público, ao lado da promotora, doutora Beatriz Nogueira, uma mulher de 40 e poucos anos com reputação de ser implacável, mas justa. Do outro lado da sala, separados por guardas, estavam Rodrigo e Camila. Era a primeira vez que Marina via Rodrigo pessoalmente desde aquele dia. Ele estava magro, o rosto pálido, olheiras profundas marcando os olhos. O terno que vestia estava folgado, como se tivesse perdido peso. Por um breve momento, os olhos dele se encontraram. Marina viu algo ali, talvez arrependimento, talvez apenas autopiedade. Ela desviou o olhar. Camila estava ainda pior. Seus cabelos loiros, antes tão bem cuidados, estavam sem vida, presos em um rabo de cavalo descuidado. Ela olhava fixamente para a mesa à sua frente, as mãos tremendo levemente mesmo medicada. O juiz entrou, um homem de meia idade chamado Dr. Fernando Pimentel, conhecido por sua severidade, mas também por sua compaixão com vítimas. Todos se levantaram. O julgamento começou. A promotora Beatriz abriu com um statement poderoso, delineando os fatos do caso cronologicamente. Ela falou sobre a traição, o planejamento meticuloso, as mensagens incriminadoras, projetou prints das conversas em uma tela grande, para que todos pudessem ver as palavras frias e calculistas trocadas entre Rodrigo e Camila. As mensagens causaram comoção na galeria. Murmúrios de desaprovação, alguns suspiros chocados. O juiz bateu o martelo pedindo ordem. A defesa, representada pelo Dr. Antônio Freitas, tentou argumentar que as mensagens eram tiradas de contexto, que não havia intenção real de causar dano, apenas palavras ditas no calor da paixão, fantasias sem real planejamento de execução. Mas as evidências eram esmagadoras. Peritos técnicos testemunharam sobre a sabotagem do carro. O sistema de ignição havia sido deliberadamente desconectado de uma forma que exigia conhecimento mecânico específico. Rodrigo havia pesquisado tutoriais online sobre como desabilitar veículos dias antes da tempestade. O histórico de navegação de seu laptop confirmava isso. Especialistas meteorológicos confirmaram que os alertas de tempestade severa estavam amplamente divulgados dias antes, tornando impossível alegar ignorância sobre os perigos. Registros bancários mostraram transferências suspeitas, liquidação de ativos, compra das passagens aéreas. Tudo apontava para um plano de fuga cuidadosamente orquestrado. Mas o momento mais impactante foi quando Marina foi chamada para depor. Ela caminhou até a frente da sala, sentou-se na cadeira de testemunha e fez o juramento com voz firme. A sala ficou em silêncio absoluto. A promotora Beatriz a guiou gentilmente através do depoimento. Marina contou sua história desde o início, desde quando conheceu Rodrigo, o relacionamento que construíram, a descoberta da gravidez. Sua voz se quebrou apenas uma vez, quando descreveu o momento em que percebeu que ele havia tirado a aliança e a colocado no painel. Foi como uma sentença sendo pronunciada, ela disse, lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. Naquele momento, eu soube que ele me via como algo descartável. Não apenas eu, mas nosso filho. Uma vida que ele havia ajudado a criar, mas que agora era apenas um inconveniente a ser eliminado. A galeria estava visivelmente emocionada. Até o juiz parecia tocado, embora mantivesse sua compostura profissional. A defesa tentou contra-interrogar, sugerindo que Marina poderia estar exagerando por raiva da traição, que talvez Rodrigo realmente tivesse se perdido procurando ajuda. Mas Marina manteve-se firme, suas respostas calmas e consistentes. Tomás também testemunhou, descrevendo o estado em que encontrou Marina, a condição do veículo, a perícia com que o sistema de ignição
havia sido desabilitado. Quando perguntado se achava que Marina teria sobrevivido mais tempo sem intervenção, Tomás foi direto. Não. Com a hipotermia se instalando, com o trabalho de parto avançado, com zero abrigo adequado durante aquela tempestade. Se eu não tivesse passado por ali exatamente quando passei, o resultado teria sido trágico. O julgamento durou 3 dias intensos. Testemunhas foram ouvidas, evidências examinadas minuciosamente, argumentos apresentados de ambos os lados. Camila começou a ter crises de pânico durante o 2º dia e teve que ser retirada temporariamente, retornando visivelmente sedada. Rodrigo nunca assumiu o banco de testemunhas. Seu advogado aconselhou contra, temendo que a versão dele apenas criasse mais inconsistências. Ele permaneceu sentado, a cabeça baixa durante a maior parte do processo. No último dia chegou o momento dos argumentos finais. A promotora Beatriz se levantou e caminhou até ficar de frente para o júri. Senhoras e senhores, este não é apenas um caso de traição amorosa. Não é simplesmente sobre um homem que escolheu outra mulher. É sobre crueldade calculada. É sobre colocar conscientemente uma vida, na verdade 2 vidas, em perigo extremo, por pura conveniência. As provas são irrefutáveis. As mensagens são claras. O planejamento foi meticuloso. Rodrigo Almeida e Camila Ferreira não merecem nossa piedade. Merecem a punição completa que a lei permite. A defesa fez seu melhor para humanizar os réus, falando sobre momentos de fraqueza, sobre decisões ruins tomadas sob influência de paixão. Mas era um argumento fraco contra a montanha de evidências. O júri se retirou para deliberar. A espera foi agonizante. Marina sentou-se no corredor do lado de fora, Tomás ao seu lado, segurando sua mão. Fernanda havia trazido Gabriel, e Marina o segurou, encontrando conforto no peso quente de seu filho nos braços. Após 2 horas, o júri retornou. A sala foi chamada de volta à ordem. Todos se levantaram quando o juiz entrou. O júri chegou a um veredicto? Perguntou o juiz. Sim, Vossa Excelência, respondeu o porta-voz do júri, um homem de aparência séria nos seus 60 anos. Quanto ao réu Rodrigo Almeida, qual o veredito do júri? Culpado. Em todas as acusações. Um suspiro coletivo percorreu a sala. Marina fechou os olhos, lágrimas de alívio escorrendo. Rodrigo baixou a cabeça ainda mais, os ombros curvados em derrota. Quanto à ré Camila Ferreira? Culpada. Em todas as acusações. Camila começou a chorar convulsivamente, tendo que ser amparada por seu advogado para não cair. O juiz agradeceu ao júri e marcou a sentença para a semana seguinte. Mas todos sabiam o que estava por vir. Com a gravidade dos crimes e as circunstâncias agravantes, a sentença seria severa. Uma semana depois, a sala de audiências estava novamente lotada para a leitura da sentença. Marina estava mais calma agora, a adrenalina das últimas semanas tendo dado lugar a uma serena aceitação. Não importava qual fosse a sentença exata. A justiça havia sido feita no momento em que o júri pronunciou a palavra culpado. O juiz Fernando Pimentel entrou, carregando os documentos da sentença. Todos se levantaram em respeito. Quando ele se sentou e pediu que todos fizessem o mesmo, um silêncio pesado tomou conta da sala. Rodrigo Almeida e Camila Ferreira, levantem-se, ordenou o juiz. Ambos se levantaram com dificuldade. Rodrigo mantinha os olhos no chão. Camila tremia visivelmente. O juiz começou a ler. Depois de considerar todas as evidências apresentadas, os depoimentos das testemunhas, a gravidade dos atos cometidos e as circunstâncias agravantes envolvendo uma mulher grávida e vulnerável, este tribunal sentencia Rodrigo Almeida a 12 anos de reclusão em regime inicialmente fechado, mais pagamento de indenização por danos morais à vítima no valor de R$500 mil. Rodrigo cambaleou, tendo que se apoiar na mesa. 12 anos. Mais de uma década de sua vida perdida por decisões egoístas e cruéis. Quanto a Camila Ferreira, o juiz continuou, considerando sua participação ativa no planejamento e execução dos atos criminosos, este
Tribunal a sentencia a 10 anos de reclusão em regime inicialmente fechado, mais pagamento conjunto da indenização mencionada. Adicionalmente, recomendo acompanhamento psiquiátrico contínuo durante o cumprimento da pena. Camila desabou em choro, precisando ser amparada pelos guardas. As sentenças eram severas, mas justas, considerando a gravidade do que haviam tentado fazer. O juiz bateu o martelo. Está encerrada esta sessão. Que esta sentença sirva de lembrete de que colocar vidas em perigo por conveniência pessoal terá consequências graves sob a lei brasileira. Enquanto Rodrigo e Camila eram levados pelos guardas, Rodrigo finalmente olhou para Marina uma última vez. Havia tanto peso naquele olhar. Arrependimento, vergonha, talvez até um pedido silencioso de perdão. Mas Marina simplesmente desviou o olhar. Não havia nada que ele pudesse dizer ou fazer que apagasse o que havia tentado fazer com ela e com Gabriel. Do lado de fora do fórum, Marina deu uma breve entrevista aos jornalistas que esperavam ansiosos. Estou aliviada que a justiça foi feita. Esta sentença não apaga o trauma que vivi, mas traz um encerramento necessário. Agora posso focar em reconstruir minha vida e criar meu filho em um ambiente de amor e segurança. As câmeras clicavam, os repórteres gritavam mais. Perguntas. Mas Tomás gentilmente a guiou para longe da confusão, levando-a para seu carro estacionado a uma distância segura. No caminho de volta para Niterói, Marina estava silenciosa, olhando pela janela enquanto a paisagem passava. Gabriel dormia tranquilamente na cadeirinha no banco de trás. Tomás dirigia calmamente, respeitando o silêncio dela. Sabe o que é estranho? Marina finalmente falou. Achei que quando a sentença fosse lida, eu sentiria raiva, ou satisfação, ou alguma emoção forte. Mas só sinto cansaço e um desejo imenso de simplesmente seguir em frente. É normal, Tomás respondeu gentilmente. Você passou por algo traumático. Seu corpo e sua mente precisam de tempo para processar tudo. Mas você é forte, Marina. Mais forte do que imagina. Não sei se sou tão forte. Tem dias que mal consigo sair da cama, confessou ela. Tem noites que acordo suando, sonhando que ainda estou naquele carro sozinha, com a tempestade lá fora. Mas você sai da cama, você cuida do Gabriel. Você foi ao julgamento e encarou seu agressor. Isso é força, Marina. Não é sobre nunca ter medo ou nunca se sentir fraca. É sobre continuar mesmo quando tudo dentro de você quer desistir. Marina olhou para Tomás e sorriu genuinamente grata por ter esse homem em sua vida. Obrigada, seu Tomás, por tudo. Por me salvar naquele dia, por estar ao meu lado durante o julgamento, por ser essa presença constante quando sinto que tudo está desmoronando. Tomás ficou em silêncio por um momento, as mãos apertando o volante. Finalmente respirou fundo, como alguém prestes a dar um salto no escuro. Marina, tem algo que preciso te contar, algo que venho guardando há algum tempo. Marina se virou para ele, curiosa e levemente apreensiva. O quê? Quando te encontrei naquele dia na tempestade, quando vi seu rosto pela primeira vez mesmo, com toda a dor e o medo, havia algo que me pareceu familiar. Pensei que era apenas impressão, que o estresse da situação estava me confundindo. Mas depois, quando você estava no hospital, quando comecei a visitá-la, a sensação só ficou mais forte. Tomás parou o carro no acostamento, desligou o motor e se virou para encará-la completamente. Há muito tempo atrás, quando eu tinha apenas 19 anos, conheci uma garota linda chamada Helena. Nos apaixonamos, mas éramos jovens, assustados. Quando ela ficou grávida, não soubemos lidar. As famílias pressionaram, havia vergonha envolvida na época. Os anos 80 eram diferentes. Helena foi mandada para morar com uma tia em outro estado. Disseram que era melhor assim, que a criança seria adotada por uma família que poderia dar uma vida melhor. Marina sentia seu coração acelerando, uma suspeita impossível começando a se formar. Tomás continuou, a voz embargada. Eu nunca soube se foi menino ou menina. Nunca tive a chance de conhecer meu filho. Vivi com esse vazio durante 33 anos. Tomás tirou uma foto velha e desgastada da carteira. Era da minha Helena.
Ele entregou a foto para Marina. Ela olhou e sentiu o mundo parar. A mulher na foto velha e desbotada era praticamente idêntica a ela. Os mesmos olhos, o mesmo formato de rosto, o mesmo sorriso misterioso. Quando você estava no hospital, perguntei à enfermeira algumas informações básicas. Seu sobrenome, sua idade, onde nasceu. Tudo batia. Marina Santos, 32 anos, nascida em Belo Horizonte, onde Helena foi morar com a tia. Fiz pesquisas, discretamente. Encontrei registros de adoção. E então soube. Marina não conseguia falar, lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. Marina. Tomás segurou as mãos dela entre as suas, mãos calejadas e quentes. Eu acredito, com toda a certeza que tenho, que você é minha filha. A filha que nunca tive a chance de conhecer. A criança que pensei ter perdido para sempre. As barreiras que Marina havia construído, todas as defesas emocionais que a mantiveram forte durante as últimas semanas, desmoronaram de uma vez. Ela abraçou Tomás e chorou, não de tristeza, mas de um alívio avassalador. Durante toda a sua vida, ela havia conhecido apenas vagamente sua história de adoção. Os pais adotivos haviam sido amorosos, mas faleceram em um acidente quando ela tinha 20 anos. Desde então, ela se sentira sozinha no mundo, sem raízes, sem história. Preciso fazer o teste de DNA para ter certeza, Tomás disse, sua própria voz quebrando de emoção. Mas no meu coração, já sei a resposta. Reconheço você, Marina. Reconheço minha filha. Sim, Marina conseguiu dizer entre soluços. Por favor, vamos fazer o teste, porque eu também quero acreditar. Quero acreditar que ganhei não apenas minha vida de volta, mas uma família. 2 semanas depois, o resultado do teste veio positivo. Tomás Ferreira era, sem sombra de dúvida, o pai biológico de Marina Santos. A notícia trouxe uma avalanche de emoções complexas. Alegria, claro, mas também tristeza pelos anos perdidos, pela infância, que poderia ter sido diferente. Mas Marina e Tomás decidiram não focar no que foi perdido. Em vez disso, celebraram o que foi encontrado. Tomás se tornou oficialmente o avô de Gabriel, papel que ele abraçou com uma alegria comovente. Ele estava presente em cada fase do desenvolvimento do bebê, ajudando Marina a encontrar um apartamento próprio, auxiliando financeiramente sempre que ela permitia. Marina voltou a trabalhar como arquiteta, pegando projetos freelance que permitiam trabalhar de casa e cuidar de Gabriel. Lentamente, dia após dia, ela reconstruiu sua vida sobre fundações mais sólidas, fundações de amor próprio, de família verdadeira, de superação. 6 meses após o julgamento, em uma tarde ensolarada de outubro, Marina estava no pequeno jardim do apartamento que conseguira alugar em Niterói. Gabriel, agora com 9 meses, engatinhava pela grama, explorando o mundo com olhos curiosos. Tomás estava sentado em uma cadeira de jardim, observando o neto com orgulho evidente. Fernanda estava lá também, grelhando carne para um churrasco em família. Ela e Tomás haviam desenvolvido uma relação de respeito mútuo e afeto, unidos pelo amor que ambos tinham por Marina. Sabe, má, Fernanda disse enquanto virava as carnes, se alguém tivesse me dito 1 ano atrás que estaríamos aqui hoje, dessa forma, fazendo churrasco em família com você e o Gabriel saudáveis e livres, eu não teria acreditado. Marina sorriu, pegando o Gabriel no colo quando ele tentou comer um punhado de grama. Eu também não, mas aprendi que a vida tem uma forma estranha de trazer equilíbrio. O pior momento da minha vida me trouxe as maiores bênçãos. Gabriel, meu pai, uma nova compreensão do que realmente importa. Tomás se levantou e caminhou até ela, colocando a mão no ombro dela com carinho paternal. Você sabe o que sua mãe, Helena, costumava dizer? Que até das tempestades mais ferozes crescem as flores mais bonitas. Penso nisso sempre quando olho para você e para esse pequenino. Marina olhou ao redor, para seu pai recém-encontrado, para sua irmã que sempre esteve ao seu lado, para seu filho sorridente e saudável. A dor ainda existia, claro. A traição de Rodrigo deixara cicatrizes que levariam tempo para curar completamente. Mas acima da dor, havia esperança.
Havia amor, havia futuro. Enquanto o sol começava a se pôr sobre a baía de Guanabara, pintando o céu em tons de laranja e rosa, Marina sentiu uma paz profunda se instalar em seu coração. Havia sobrevivido à tempestade tanto literal quanto metaforicamente. Havia enfrentado a traição mais cruel e saído do outro lado mais forte. E mais importante, havia ganho algo que pensou nunca ter: uma família verdadeira, construída não apenas em laços de sangue, mas em amor, sacrifício e redenção. Gabriel deu uma gargalhada repentina, estendendo as mãozinhas para o céu colorido. Marina o abraçou forte, beijando o topo da cabecinha dele. Você vai crescer sabendo que é amado, ela sussurrou. Vai crescer com um avô incrível, uma tia maravilhosa e uma mãe que fará de tudo para garantir que você tenha a melhor vida possível. Isso eu prometo. E enquanto a noite caía suavemente sobre Niterói, trazendo com ela a promessa de um novo amanhã, Marina finalmente permitiu-se acreditar que os seus dias mais felizes ainda estavam por vir. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Marina, Tomás e o pequeno Gabriel tenha tocado seus corações profundamente. Esta jornada de superação, justiça e reencontro nos lembra que, mesmo nos momentos mais escuros, há sempre uma luz de esperança esperando para brilhar. Se esta história os emocionou, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar seu like neste vídeo. Temos preparado uma playlist especial com histórias igualmente cativantes e emocionantes, que exploram a complexidade da vida humana, histórias de superação, amor, justiça e redenção. Vocês podem encontrá-la aqui mesmo, clicando ao lado. Todos os dias trazemos narrativas únicas que celebram a força do espírito humano. Não percam nossos próximos conteúdos e compartilhem nos comentários como esta história impactou vocês. Suas palavras nos inspiram a continuar trazendo histórias que importam. Até a próxima, e lembrem-se, mesmo após a tempestade mais feroz, sempre há um novo amanhecer esperando.